E aí, pessoas normais? Tudo bem com vocês? Espero que não, espero que sim. Essa é a parte 2 do episódio 20 da nossa teoria de Boku no Pico, Boku no Hero. E sem mais delongas, bora começar logo esse vídeo, que eu sei que vocês não querem me ouvir falando besteira. O que teria acontecido, se eu fosse para o mundo de Boku no Hero? Episódio 20. A primeira guerra de Boku no Hero. Final da segunda temporada. Parte 2. A tragédia. Nossa história continua, quando o Megazord dos Power Rangers aparece no campo de batalha para ajudar os heróis, e lutar contra um vilão gigante. Observação. A maior parte desse episódio, está ocorrendo durante a noite nesse mundo. Fim da observação. A batalha de gigantes começa, com o Megazord e o vilão gigante trocando socos e chutes por um bom tempo. Até que o gigante diz: "É melhor vocês desistirem, pois não tem chances de me vencer." Então os Power Rangers dizem: "Hora de usar aquilo." Daí aparece um escudo no Megazord. Então o Megazord puxa uma espada de dentro do escudo, e usa ela para lutar contra o vilão. Mas para a surpresa de todos, o vilão diz: "Vocês acham mesmo que eu só tenho uma individualidade?" Daí o vilão gigante faz uma enorme espada de sangue endurecido aparecer em sua mão enquanto dizia: "Eu tenho também uma individualidade que me permite controlar o meu próprio sangue da maneira que eu quiser." E assim começa uma luta de espadas que a princípio estava bem equilibrada. Mas o vilão começa a pôr mais força nos golpes, assim, dificultando as coisas para os Power Rangers. E quando eles estavam prestes a ser derrotados, eis que a Ranger amarela diz: "Vocês lembram do que os funcionários que fizeram esse robô nos disseram?" E todos perguntam de que se trata. E a amarela diz que em caso de emergências, havia um botão escondido embaixo do painel de controle de todos, e caso os botões fossem apertados ao mesmo tempo, o Megazord iria ficar mais forte, porém ele iria ficar quase sem energia. Então, sem mais opções, os Power Rangers apertam os botões ao mesmo tempo. Assim, o Megazord começa a brilhar em tons de arco-íris, e ele volta a lutar contra o vilão gigante. Só que dessa vez o Megazord estava conseguindo ferir bastante o vilão. E em um certo momento, o Megazord deu um ataque fatal com sua espada no peito do vilão. E de dentro do vilão começaram a sair várias faíscas, e logo em seguida ele desapareceu em uma explosão. E quando os Power Rangers viram que o vilão havia sido derrotado, eles saíram do Megazord, que já estava quase sem energia. E logo foram ajudar os heróis na luta contra os vilões. E enquanto isso, eu estava em um lugar afastado da batalha sentado embaixo de uma árvore observando a seguinte cena: as armaduras da minha agência de heróis, destruindo as armaduras voadoras dos vilões com a ajuda dos alunos da UA. E os heróis terminando de derrotar os vilões que sobraram no campo de batalha. Então a Monte Lady chega do meu lado e diz: "Os seus heróis conseguiram vencer aquele vilão gigante. Mas infelizmente eu não posso mais ser uma heroína, já que eu perdi a minha individualidade." Mas eu digo a ela: "Você perdeu a sua individualidade. Mas eu posso te dar uma individualidade exatamente igual à que você tinha." E na hora ela fica me encarando enquanto perguntava: "E como é que você vai fazer isso?" Então eu faço só a espada do meu Suzano aparecer na minha mão, e logo em seguida eu digo: "Arte sábia. Liberação do selo Totsuka." Assim, uma estranha esfera laranja sai de dentro da espada, e logo em seguida ela entra no meio do peito da Monte Lady. Então ela me pergunta o que eu acabei de fazer. E eu digo a ela que eu a dei uma individualidade de que eu havia pego de um vilão que há vários episódios atrás eu havia selado o poder dele nessa espada. Daí ela diz: "E como eu vou ter certeza se essa individualidade é a mesma que a minha?" E eu apenas digo: "Veja por si mesma, e gente aumentar de tamanho." Então ela se concentra um pouco e consegue ficar gigante. E ela reparou que havia ficado levemente mais alta e forte. E logo ela fica pequena de novo e me dá um beijo enquanto dizia: "Valeu por me devolver os meus poderes, Black Arceus." E eu digo: "De nada, Monte Lady."
Então eu olho para o campo de batalha novamente, e vejo que todos os vilões haviam sido derrotados, e as armaduras voadoras haviam sido completamente destruídas. Daí eu começo a descansar embaixo daquela árvore enquanto dizia: bom, ganhamos a guerra. Mas uma voz misteriosa diz: não cante vitória antes da hora. E quando eu olho para a direção que a voz tinha vindo, eu vejo o enorme monstro verde, que era idêntico ao Hulk. Então o monstro diz: Hulk esmaga. E na hora eu penso: era só o que me faltava. Eu vou ter que lutar com o Hulk, sendo que eu tô muito cansado. Bom, fazer o que, né? Então o Hulk vem pra cima de mim em uma velocidade descomunal e tenta me dar um soco. Mas eu acabo desviando por pouco. Eu em meus pensamentos: caraca, eu não imaginava que o Hulk fosse tão rápido. Mas os meus pensamentos são interrompidos quando o Hulk aparece atrás de mim e me dá um soco nas costelas, fazendo eu voar bem alto. E na hora que eu tomei o soco, eu senti como se alguns ossos meus fossem quebrados. Então eu vou pra cima do Hulk e dou um soco usando 70% do Onifurone. Mas de alguma maneira, o Hulk não havia sofrido nenhum dano. E logo o Hulk me dá um chute, mas eu uso as costelas do Suzano para me proteger do golpe. Mas a força do chute foi tanta, que fez o meu Suzano se quebrar, e me manda mais uma vez pelos ares. E dessa vez eu senti uma dor imensa no estômago. E quando eu já achava que eu ia morrer, eis que a minha imortalidade volta, e eu sou completamente curado. Daí eu parto pra cima do Hulk dando vários socos, usando 100% do Onifurone nos punhos, enquanto que o Hulk me dava vários golpes, dos quais eu estava me regenerando, porém eu acabava sentindo a dor de cada golpe. E após 5 minutos de porrada, o Hulk estava com alguns ferimentos leves, e aparentava estar cansado. Então eu dou um último golpe no Hulk, que acaba acertando a cara dele. E ele é arremessado para bem longe. Porém, o Hulk caiu bem perto de um estranho objeto que parecia ser uma cabeça. E quando eu percebi, aquela era a cabeça do Ultron, que foi uma das únicas partes que sobrou daquele meteoro. Daí o Hulk esmaga a cabeça do Ultron com a mão, e de dentro dela sai uma pequena esfera negra, que estava envolvida em uma chama negra. E logo em seguida o Hulk absorveu aquela esfera. Assim, o Hulk ganhou o poder das chamas negras do Tomioka. E daí ele veio pra cima de mim, com os punhos cobertos com as chamas negras. E como eu não queria ser acertado por aquelas chamas de jeito nenhum, eu ativei o meu modo 10 caudas, que é uma transformação que me deixa igual ao Naruto com o poder do Rikudou Sennin, só que a cor do meu manto é branco. E logo eu vou pra cima do Hulk, e nós começamos uma trocação de golpes muito violenta, da qual eu estava sentindo uma dor agonizante a cada soco que eu recebia, mas o Hulk estava ficando cada vez mais ferido com os meus golpes. E depois de muito lutar, eu acabo ficando extremamente cansado, e eu já não aguentava mais andar direito. E o mesmo podia se dizer do Hulk. Então eu aproveito a chance e digo: Amaterasu. Assim, o Hulk começa a gritar de dor, enquanto que era queimado aos poucos. E quando eu achava que as coisas haviam ficado mais tranquilas, eis que eu sinto uma dor imensa vindo do meu estômago. E quando eu olho, eu vejo que eu havia levado um tiro. E lá longe eu avisto o Alfurone, que estava segurando uma espécie de metralhadora enquanto dizia: você foi acertado por uma bala anti-Kirk, da qual faz qualquer um perder completamente os seus poderes. E na hora eu digo: maldito Alfurone, um dia eu ainda te mato. Então o Alfurone diz: não vá pensando que essa é a única bala que você vai receber. Daí ele começa a atirar em mim com aquela metralhadora. E por eu estar muito cansado, eu recebo todos os tiros, e acabo ficando à beira da morte. Mas para minha sorte, as bijus dentro de mim estavam conseguindo remover parcialmente o efeito das balas, enquanto que estancavam o sangramento. Porém eu ainda estava sentindo a dor dos tiros. E quando o Alfurone foi atirar novamente, o All Might aparece e dá um soco na cara dele, fazendo ele ser arremessado para longe. Então o All Might e o Alfurone começam a lutar, enquanto que eu lutava para continuar de pé. E para piorar as coisas, o Hulk se livrou do Amaterasu e veio para cima de mim a toda velocidade.
Então eu com muita dificuldade entro em uma pose de combate, e fico aguardando o Hulk chegar até mim. Mas para minha surpresa, a Kaguya entrou na frente do Hulk e deu um enorme soco no meio da boca dele, fazendo com que alguns dentes dele saíssem voando. Daí começa uma batalha entre o Hulk e a Kaguya, da qual a Kaguya estava sendo brutalmente agredida pelo Hulk. E ao ver a Kaguya levando tantos socos daquele monstro, eu lembrei de como eu havia perdido os meus pais, e logo em seguida o Tomioka. E movido por esse sentimento, eu abri o 7º portão interno, e fui correndo na direção do Hulk enquanto gritava: "É crime bater lolis." Daí eu dou um soco no meio do queixo do Hulk, fazendo ele ser arremessado para cima. Então eu usei o que me restava de poder para criar 2 asas e sair voando, enquanto que acertava vários socos no Hulk. Mas o Hulk também estava me acertando alguns socos e lançando as chamas negras em mim, fazendo eu ficar cada vez mais ferrado. E mesmo sentindo toda aquela dor, eu estava dizendo o seguinte, enquanto que ia arremessado o Hulk cada vez mais alto: "Mesmo que eu morra, eu estarei feliz porque eu pude salvar a todos." E na hora que eu disse isso, já era meia-noite, e todos os cantos do país estavam escuros. Porém o Hulk diz: "Mas você não quer virar o herói número 1. E eu digo: "Eu nunca quis me tornar o herói número 1. E sim, ser como alguém que inspirasse as futuras gerações a seguirem a carreira de herói, e fazer o que é certo em cada situação." Mas logo o Hulk diz, enquanto que trocávamos mais golpes no ar: "Mas você não queria se tornar o símbolo da paz." E na hora eu digo: "Ser o símbolo da paz. Isso para mim nunca foi um objetivo. Mas se for para representar algo nessa sociedade, eu escolho ser o símbolo da esperança. Pois é preciso ter esperança de que sempre haverá um herói para salvar as pessoas. Que devemos ter a esperança de que todos podemos ser heróis, mesmo sem individualidade. E acima de tudo, ter a esperança de que o bem sempre vencerá o mal no final." E assim que eu terminei esse discurso, nós já estávamos prestes a entrar na camada da mesosfera. Daí eu digo uma última coisa. Diante de tudo isso, eu posso afirmar com toda a certeza: eu serei o símbolo da esperança, e você hoje morre aqui. Então eu concentro todo o meu poder no meu braço direito, e logo em seguida eu libero o poder total do Oniforone. Assim, começam a sair chamas dos meus olhos enquanto eu dizia: "Sinta a voz de todos aqueles que clamam por socorro", em uma imensa explosão de poder. E nessa hora, eu dou o meu soco mais poderoso, enquanto dizia: "Big Bang Smash." E assim que eu dei o soco, o corpo do Hulk começou a ser incinerado em uma alta velocidade, e em seguida ocorre uma imensa explosão, da qual pôde ser vista por todos que estavam na Terra, como se fosse um mini-sol na atmosfera em plena meia-noite, iluminando a todos por um breve momento. E por causa do poder da matéria, um mini buraco negro se formou, destruindo por completo o corpo do Hulk. E quando eu já ia ser sugado pelo buraco negro, ele desaparece, e eu começo a cair em uma alta velocidade na terra, ao ponto do meu corpo começar a pegar fogo durante a queda, e as queimaduras que eu havia recebido antes, agora estavam ficando bem piores. E quando eu estava a 100 metros de atingir o chão, o Deku deu um enorme salto e me agarrou, enquanto que o Todoroki lançava uma forte brisa gelada para diminuir a temperatura do meu corpo. E quando o Deku me pôs no chão, todos os heróis e alunos da UA ficaram ao redor do meu corpo. E logo eu abro os meus olhos. Porém, por eu ter excedido os limites do Oniforone, eu acabo ficando com a personalidade de um vilão. E a primeira coisa que eu fiz foi começar a enforcar o Deku com as 2 mãos, enquanto que dizia: "Morre, seu merda, morrei." Daí o All Might se lembrara daquilo que eu havia dito aos heróis durante uma reunião. Então ele tenta soltar as minhas mãos do pescoço do Deku. Mas nada estava adiantando, e eu continuava a enforcar o Deku. E quando o Deku já estava ficando azul, eis que a Kaguya me dá um abraço e diz chorando: "Por favor, tio Black, para com isso." E nessa hora, eu começo a chorar lágrimas de sangue, e logo eu largo o Deku e fecho os olhos. Então aquela heroína médica chega perto de mim e começa a me examinar.
E ela vê que eu estava cheio de feridas profundas, todos os meus ossos estavam quebrados, haviam mais de 30 buracos de bala no meu corpo, várias queimaduras de 3º a 4º grau, e alguns ossos meus estavam expostos. E logo a heroína diz o seguinte: infelizmente, o herói Black Arceus veio a óbito. Daí todos começaram a chorar muito, e começou a chover, e a luta foi transmitida pela TV, inclusive aquele discurso que eu dei ao Hulk. E todas as pessoas que estavam assistindo começaram a chorar muito, até mesmo os repórteres que estavam filmando a cena. E pela manhã, todos os heróis me colocaram em um caixão e começaram a caminhar por toda a cidade, enquanto que os cidadãos jogavam flores no meu caixão. E assim que eles chegam até uma igreja, da qual era a igreja do deus Jabiroca, eles abrem o caixão em cima do altar, e começam a cantar algumas músicas de velório. Mas quando Todoroki subiu no altar, e começou a cantar a minha música favorita, por um breve momento, alguns heróis profissionais puderam ver um dos meus dedos se mexendo. E na hora eles dizem: parem o funeral. Então a heroína médica chega perto de mim e diz: isso só pode ser um milagre. O Black Arceus ainda está vivo, mas ele ainda está muito fraco para acordar. E ao ouvir isso, todos começaram a comemorar, e como o meu velório também estava sendo transmitido pela TV, as pessoas ficaram gritando coisas como: viva, é um milagre do deus Jabiroca, o nosso herói ainda não morreu. E mais tarde nesse mesmo dia, eu acordo em uma cama de hospital com várias pessoas ao meu redor, que eram alguns heróis profissionais, e os alunos da classe 1. Então eu pergunto: o que aconteceu? E na hora que eu falei isso, todos me deram um abraço, e começaram a contar tudo o que havia acontecido. E após ouvir tudo, eu pergunto à heroína médica se eu ia ficar bem, e ela por sua vez, diz que tem uma notícia boa e uma ruim. A boa é que eu ia ficar bem fisicamente. E a ruim é que o efeito das balas anti-Kirk não conseguiram fazer eu perder os meus poderes, mas fizeram com que eles ficassem extremamente enfraquecidos. Então eu fico conversando com os alunos por mais um tempo, e eles me dizem algo que me deixa muito feliz. O governo ficou sabendo que eu derrotei aquela criatura verde, e eles souberam do discurso que eu dei. E por isso, foi erguida uma estátua em minha homenagem, ao lado da estátua do All Might. E na minha estátua estava escrito: eis o símbolo da esperança. E após muito falatório, fica de noite e todos vão embora. Mas um dos heróis profissionais decidiu ficar comigo, para fazer a minha segurança. E logo eu começo a dormir. Mas eu me acordo sentindo uma agonia imensa. E quando eu vi, o herói que estava comigo, era na verdade a Toga disfarçada. Então ela foge do local pulando uma janela. E eu percebo que a Toga havia cortado a minha garganta e me dado uma facada no coração. O que será que vai acontecer? Será que eu vou sobreviver? Descubra isso e muito mais na 3ª temporada dessa teoria de Boku no Hero. Que o deus Jabiroca os abençoe. Amém.